religião e liberdade parece que é algo que não dão certo. Quando você pensa em religião, você não pensa em liberdade. Na verdade, a gente foge da religião pela busca de liberdade. E hoje eu quero começar essa reflexão sobre essa religião de um Deus sob medida, de uma fé customizada, essa fé que a gente vai ajustar para o nosso número de sapato, pensando nisso, sobre o que realmente é liberdade, e pensar sobre regras. Hoje o tema da nossa reflexão é esse, diminuindo regras. Porque nós vamos a um Deus e esse Deus vai ser melhor para nós quanto menos regras Ele tiver. Nós temos dificuldade com um Deus que tenha regras. Nós temos dificuldade de um Deus que tenha limites, que nos imponha limites. Essa construção que nós temos de Deus é uma construção que nós precisamos confrontar para que a gente possa ter uma espiritualidade verdadeira. Não há como a gente pensar na relação com Deus, e entender a Deus, e buscar a Deus, experimentar a Deus, se nós não nos perguntarmos se esse Deus que nós produzimos, esse Deus que nós escolhemos, é um Deus que Ele será o melhor Deus, se Ele não nos impor regras. Quando eu penso nessa banda, e penso na minha adolescência, porque eu cresço dentro de um contexto de uma igreja evangélica conservadora, onde você não podia nada. Você ouvir música do mundo era pecado, você consumir bebida alcoólica era pecado, você dançar era pecado, tudo é uma lista de regras, né? Regras, tudo era não, não e não podia. E quando a gente pensa em regras hoje, e eu lembro desse momento em que eu vivi a minha espiritualidade, como buscar ser semelhante aos de fora, mas sendo diferente. Quando eu tenho contato, por exemplo, com essa banda, de gente que ao mesmo tempo que faz o mesmo som, que vive aparentemente do mesmo modo, mas radicalmente diferente. Como viver essa diferença não sendo semelhante? Como buscar em Deus e se aproximar de um Deus que impõe para mim diferenças, que eu tenho que viver de um modo diferente, que eu preciso abrir mão, que eu preciso obedecer regras. Muito do que nós pensamos sobre regras está ligado à nossa criação. E diminuir regras, de certo modo, é saudável. Se você cresceu num ambiente opressor, e de que a sua formação e a sua educação, ela partiu apenas de regras, de que sua vida foi construída sobre regras. Então, você conseguir se libertar e viver sem algumas regras, ou de tantas regras, isso se torna saudável. Agora temos um outro extremo, e talvez boa parte da geração que está aqui mais nova vive esse drama, que é a geração de uma geração mimimi, mimada, folgada, que não teve regra nenhuma, que vive esse laissez-faire, vive esse outro extremo de não ter limite nenhum, de não ter segurança, e que não consegue lidar com regra nenhuma, que não consegue lidar com nenhum não, que não consegue lidar com um limite. E aqui o desejo de diminuir regras não é um desejo de saúde, de maturidade, de emancipação. É um desejo de conforto. Só que o conforto nunca nos leva à maturidade. O conforto ele nunca nos leva ao crescimento. Hoje pensar esse Deus que nos impõe regras, é pensar quem nós somos e quem é Deus para nós. O George Bernard Shaw, ele vai dizer isso para nós sobre liberdade. Liberdade significa responsabilidade. E é por isso que tanta gente tem medo dela. Você foge de liberdade, porque a liberdade, ela exige de você assumir responsabilidade. Você quer liberdade financeira, você quer liberdade social, você quer liberdade na sua agenda. E aí, desde cedo, a gente deparou com isso em casa, e dependendo do modo como os pais tentaram nos ensinar a liberdade, e se eles fizeram de um modo um pouco mais saudável, isso veio acompanhado de responsabilidade. Você quer lidar com a sua agenda, ser responsável por isso. Você quer lidar com o seu dinheiro, ser responsável por isso. Muitos daqui casaram, por exemplo, para simplesmente conseguir sair de casa, para viver uma liberdade. Hoje alguns tinham que sair de casa, mesmo sem casar, porque estão folgados em casa, né? Então assim, e se esperar da mamãe e do papai
dar um pé na bunda e colocar para fora, eles não vão fazer, porque a mãe não consegue se libertar e não consegue romper o ciclo. É pensar isso, liberdade exige responsabilidade. E Deus nos fez assim. Isso aqui não é algo apenas que nós observamos. Deus nos fez seres responsáveis. Deus nos fez seres livres. E isso caminha junto. O Fernando Pessoa vai nos dizer que a liberdade é a possibilidade do isolamento. Se te é impossível viver só, nascesse escravo. Se você não aguenta, se você não consegue ficar sozinho, você está preso, você é escravo. Hoje muitos são escravos afetivamente. Não conseguem ficar sozinho, precisam estar envolvidos num relacionamento, você precisa estar envolvido num projeto, você precisa estar agitando a sua vida, nem que seja uma cadeira de balanço, mas você não consegue viver. Tá escravo, é escravo do movimento, é escravo de alguém, é escravo de algo. Interessante ele dizer isso, olha, se você não consegue viver o isolamento, você não tem liberdade, você não é verdadeiramente livre. Experimentar isso. E quando eu ouço isso do Fernando Pessoa, isso me remete a um texto da Bíblia, que para mim, que hoje é o texto que eu quero usar como nossa reflexão aqui, a nossa conversa. É um texto um tanto polêmico, criticado, falado, desfalado, mas ele é um texto muito importante, muito importante. É o texto de Gênesis 3. Aqui, nos primeiros textos da Bíblia, você tem, nos primeiros capítulos, o capítulo 1 e 2, dois pontos de vista sobre a criação. Capítulo 1 e 2 são descrições, maneiras de a gente entender a criação. Eles não são uma sequência, eles são aqui relatos da criação. Agora, quando nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, nós temos a descrição aqui, o relato, e aqui você pode dizer que isso é só simbólico. Ok, perfeito. Você pode dizer, isso aqui foi literal, aconteceu aqui. Perfeito. Isso não interfere no que hoje nós queremos conversar aqui. Porque se ele foi só simbólico, ele é estritamente perfeito em nos simbolizar, em nos descrever como nós somos. Se ele é literal, ele descreve o que aconteceu e aponta para o que hoje ainda nós vivemos. Então, independente de como você olhe para esse texto em termos de literatura, se ele aconteceu mesmo ou não, ou se ele foi escrito para nos descrever, ele nos descreve. E é para isso que eu quero olhar para esse texto com você. Ao final do capítulo 3, esse homem, ele que recebeu regras, ele está no jardim, e as regras que ele tem é que ele não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia duas árvores no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não era proibido de comer da árvore da vida, mas Deus falou que ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tem poucas regras. Interessante como, por causa muito da nossa experiência com a cultura cristã, que nos impõe muitas regras, você tem aqui regras, poucas regras, só que são regras profundas, porque elas mexem com a nossa vontade. Esse homem, ele vai desobedecer a Deus, vai tomar a sua decisão, ele vai comer esse fruto. Esse fruto tem uma consequência, esse homem agora vai se ver, ele vai perceber sua nudez, ele vai tentar resolver isso. E como é muito próprio do nosso movimento religioso, a gente tenta resolver e fazer a nossa salvação. Esse homem vai tentar fazer folhas ali para se vestir. Deus precisa intervir e providenciar então verdadeiras roupas. E aqui a gente vê a imagem de um primeiro sacrifício, que animais são sacrificados para que o homem possa se vestir com couro. Esse homem agora então, ao final do capítulo, ele tem contato com uma realidade. E o Eterno disse, Gênesis 3, 22 a 24, o homem tornou-se como um de nós, capaz de conhecer todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. Isso é verdade. Esse homem e esse desejo de se tornar Deus, e é uma busca eterna nossa, de ter o domínio, ter o poder, ter o controle, ele é semelhante a Deus. Ele já era semelhante a Deus na capacidade de relacionamento. Ele foi criado
texto anterior vai dizer assim: façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Nós já havíamos sido criados com a capacidade de relacionamento. Agora Deus está dizendo, esse homem ele também conhece a realidade, o bem e o mal, assim como nós. Só que Deus tem uma preocupação. Por quê? Qual que é o problema do homem conhecer o bem e o mal? E agora, se ele comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre? Nunca, isso não pode acontecer. Deus então, o texto bíblico reflete esse insight de Deus, esse pensamento de Deus, dizendo assim, olha, o homem não pode permanecer eternamente nesse estado, porque aqui é um estado de rebelião, desobediência, que ele teve contato com o bem e com o mal, esse mal nele mesmo, e se ele comer do fruto da árvore da vida, que aqui nos lembra da eternidade, e essa árvore vai ser mencionada pela Bíblia novamente apenas no Apocalipse, essa árvore está no paraíso, e ele vai ser eterno. E Deus fala assim, o homem não pode permanecer eternamente nessa condição. O homem não foi criado para rebelião, o homem não foi criado para distância, o homem não foi criado para essa condição. Então Deus toma uma decisão. Por isso o Eterno os expulsou do jardim do Éden e os mandou trabalhar na terra, a mesma de que eles haviam sido feitos. Aqui, se você lembrar os versos anteriores do capítulo 3, você pode ler depois esse capítulo, tanto a serpente como a mulher e como o homem, eles são castigados por Deus. Deus não amaldiçoou o trabalho, porque Deus trabalha e Deus nos criou para trabalhar. Deus, agora, Ele determina uma nova forma de nós obtermos resultado do trabalho. Porque do suor do teu rosto agora comerás. Nós ainda vamos trabalhar, trabalho é uma decisão de Deus. Só que agora, para você obter teu resultado e chegar onde você precisa, haverá sofrimento. Para que a mulher possa procriar agora, há sofrimento. A realidade dessa distância de Deus é a realidade do sofrimento. E ele os tirou do jardim e deixou um anjo querubim de guarda no lado leste e uma espada de fogo se movendo de um lado para o outro, guardando o caminho que leva à árvore da vida. Aqui então o jardim é fechado, o homem é expulso do jardim e ele não tem mais acesso a esse lugar. Interessante que quando o homem ele se distancia de Deus, ele desobedece às regras de Deus, não foi Deus que se afastou do homem. Porque o texto vai dizer que ao final da tarde Deus ia ao jardim para conversar com o homem. Mesmo depois que ele quebrou as regras, Deus estava lá para conversar com ele. Só que o homem não estava lá. O homem estava com vergonha, o homem estava sentindo culpa. E ele se afasta de Deus. E esse homem é expulso do jardim. É expulso do jardim por Deus. A história não vai terminar no jardim. Se nós continuarmos lendo, o capítulo 4 vai falar dos primeiros filhos, tem Abel e Caim, você conhece a história do irmão que mata o outro, e a geração de Caim, desses que são rebeldes e assassinos, são que vão criar a cidade, vão inventar isso que nós chamamos de cidade. Então a cidade é um produto dessa geração rebelde, distante de Deus. Interessante que quando a história termina, a Bíblia vai nos dizer que ela termina numa cidade. A história não termina no novo jardim. Deus redime a cidade. Deus redime a rebelião. Há um jardim lá no meio da cidade, mas Deus vem em encontro do homem. Só que nós temos esse sentimento de um Deus autoritário, esse Deus que impõe regras. Nós temos esse sentimento de um Deus castigador, desse Deus que nos expulsou do jardim. Nós lidamos com isso. O nosso coração, é natural do nosso coração esse sentimento. Muito do que nós temos dessa imagem de um Deus autoritário, castigador, não é por causa da Bíblia. Boa parte da imagem que nós temos de Deus tem a ver também com os homens que nós tivemos na nossa vida, com as figuras de autoridade que nós tivemos na nossa vida. Muitos de nós vamos construir uma imagem de Deus, ou vamos ter dificuldade de reconstruir a imagem de Deus, por causa da imagem que nós tivemos e da relação que nós tivemos com nossos pais. De pais que puseram muitas regras e nós temos dificuldade com um Deus que nos põe em regras.
ou pais que nos criaram livres, soltos, mas sem proximidade, e aí nós temos dificuldade de um Deus que é distante. Esse texto ele vai além de um relato do passado que afetou apenas um único casal. Por isso que eu falo a beleza, e se nós fôssemos estudar, é um dos textos mais belos na literatura hebraica, nos seus diálogos, na sua construção, na sua dinâmica, no seu ritmo. Mas não apenas a beleza da forma que o texto foi escrito. Há também essa profundidade de como um texto tão antigo nos descreve tão bem. Como que um texto tão antigo descreve, por exemplo, o drama que é a relação do homem e da mulher. Porque o texto vai apontar que agora a mulher vai ter uma relação diferente com o homem. Como um texto tão antigo vai relatar tão precisamente essa angústia que é para o homem a questão do trabalho e dos resultados. Como um texto tão antigo vai mostrar essa nossa busca de autonomia. Porque o homem ele é expulso do jardim, ele é afastado de Deus. Mas para onde ele vai? Você não vê na Bíblia um homem que tentou voltar para o jardim. Quando que nós buscamos a Deus? E que Deus que nós queremos buscar para nós? A desobediência leva ao distanciamento. Infringir regras e quebrar regras não apenas afastou o homem de Deus, porque desobedecer também gerou algo no ser humano em que nós nos distanciamos um dos outros. Essa desobediência nos afetou de tal modo que isso afetou as nossas relações com as pessoas mais próximas. Isso afeta as nossas relações mais profundas. A questão de regra não é uma questão de conhecimento. A questão de um Deus que nos põe regras é mais profundo do que definir se ele está certo ou errado. Se nós ficarmos apenas no campo das ideias, numa filosofia, nós não vamos sair daqui. Por isso eu quero mergulhar com você e perguntar isso. Se Deus é amor, por que ele expulsou o homem e a mulher do jardim? Você já se perguntou isso? A Bíblia toda vai nos dizer que Deus é amor. Mas se ele é amor, por que ele expulsa o homem e a mulher do jardim? E aqui o texto relata isso de modo muito preciso, é uma decisão e até mesmo aqui do que nós já entendemos como trindade, porque não é um Deus, não é eu vou expulsar, é esse Deus plural aqui, como nós entendemos Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus que expulsa o homem do jardim. Deus fala de si mesmo como um Deus libertador. Talvez o texto ícone aqui de regras são os 10 mandamentos, o decálogo, né? Quando nós pensamos em regras, nós lembramos desses mandamentos aqui. Interessante também como esse código simples de leis, ele é o núcleo de todas as leis antigas, também nos descrevem a nossa relação com Deus. As 4 primeiras leis dizem a respeito de Deus, e as outras 6 leis falam do relacionamento com os outros, e começa daquele que é o relacionamento mais profundo. O 5º mandamento fala de pai e mãe, fala desse núcleo mais profundo de relacionamento, e vai abranger aqui toda a dimensão de relacionamentos até chegar ao coração humano, porque ele termina falando sobre cobiça, que não é algo objetivo, porque você pode mensurar o assassinato, mensurar o roubo, mensurar o adultério, mas como é que você mensura a cobiça? E nas 2 vezes que Deus relembra esses mandamentos, ele fala de si mesmo como um Deus libertador, porque eu sou o Deus que tirei vocês da escravidão do Egito. Deus se importou com a nossa escravidão. Deus se importou com a nossa vida sem liberdade. Deus se importou com a nossa liberdade. E ele se apresenta como um Deus libertador.
Em diversos textos na Bíblia, as pessoas vão falar de Deus como um Deus libertador. Tu és o meu libertador. Essa expressão de adoração vai ecoar em Samuel, vai ecoar nos Salmos diversas vezes. É o Deus que me liberta. É o Deus que me torna livre. Mas isso parece incoerente. De que Deus que nós estamos falando? Onde está esse Deus libertador? De que Deus libertador nós estamos falando? Quando nós pensamos nessa religião gourmet que nós customizamos e adaptamos para o nosso coração e para a nossa necessidade, nós temos um Deus sob medida criado por nós. É um Deus sob medida criado pelo homem. Agora, nós também podemos inverter isso e pensar o seguinte: nós temos um homem que é criado por um Deus sem medida. Quem é Deus? E de que Deus nós estamos falando? Desse Deus sob medida, que nos agrada e nos satisfaz, ou desse Deus sem medida, que a gente não descreve, e que a gente não entende, e que a gente não consegue colocar nas nossas categorias, nas nossas caixas? Esse Deus que nos gera assombro, nos gera temor. Se muito da nossa experiência religiosa é uma experiência de um Deus muito agradável, tome cuidado, esse é um Deus sob medida. Se esse Deus não te diz não, ele é um Deus sob medida. Se esse Deus não nos gera assombro, não necessariamente medo, mas esse Deus que é sobre nós, acima de nós, é um Deus sem medida. Nós podemos pensar aqui na liberdade por dois caminhos. Um seria a liberdade by Nat Roots aqui, né? Liberdade para dentro da cabeça. E é interessante que essa música não fala sobre filosofia, fala de um casal, né? Fala de relacionamento, né? Porque a outra maneira de a gente entender liberdade não é a liberdade pensada na consciência, no conhecimento. E isso é um drama da nossa geração pós-moderna, filhos aí do modernismo, de grande acesso à informação. E realmente a transformação dos pensamentos nos traz liberdade. Uma nação é liberta, um povo é liberto quando ele tem acesso à educação. Por isso nós temos grandes movimentos aqui, especialmente no Brasil, com um grande educador, por exemplo, como aí Paulo Freire, que era a preocupação de levar então a essa potencialidade, as pessoas terem acesso ao conhecimento, porque isso liberta, isso abre as portas para um novo mundo. Só que essa liberdade é limitada, essa liberdade da consciência apenas, e ela tem um processo terapêutico para nós. Muitos de nós aqui que já teve acesso, por exemplo, à terapia, teve um processo de mudança de conhecimento. Você mudou os seus valores, você mudou a sua forma de ver o mundo, você mudou a sua maneira de se ver. Só que para Deus ainda a liberdade é algo mais profundo. Para Deus a liberdade ela não está baseada apenas nessa transformação do conhecimento, de si mesmo e do conhecimento de Deus. Porque para Ele a liberdade está construída no relacionamento. A crise de Deus não é porque o homem comeu da fruta da árvore do bem e do mal e que agora ele conhece o bem e o mal. Não foi apenas isso. Porque é mais profundo, porque esse conhecimento afetou o relacionamento. Esse conhecimento afetou e trouxe distância entre Deus e o homem. A liberdade para Deus é uma liberdade construída na transformação do relacionamento. E se nós lembrarmos o Deus como um Deus de amor, esse Deus que nos criou para relacionamento, e que a imagem dele em nós é uma imagem de relacionamento, nós vamos verdadeiramente desfrutar liberdade a partir dos nossos relacionamentos, e não apenas da mudança de pensamento. A mudança de pensamento, de consciência, de conhecimento é uma etapa da nossa emancipação, é uma etapa da nossa maturidade. Mas nós não iremos experimentar a vida que Deus tem para nós se essa liberdade ela não atingir os nossos relacionamentos. A vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida
e liberdade. E talvez uma das parábolas bíblicas que mais representa isso e mais conhecida é do pai que tinha 2 filhos e ele concede a herança ao filho mais novo, com tudo de abusivo que isso foi do filho para com o pai, porque ele deseja a liberdade do filho. E esse filho precisa sair de casa para viver e, em nome de uma determinada liberdade, conhecer a si mesmo, conhecer a vida, para verdadeiramente desfrutar um novo relacionamento com o pai. A verdadeira liberdade, ela é construída e experimentada no relacionamento. João 10:10 nos diz assim: eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Eu quero lembrar você que o homem não voltou para tentar entrar no jardim, porque nós nos rebelamos com Deus, e a nossa rebeldia está no coração e na nossa autossuficiência, e o nosso original de fábrica é tentar resolver sozinho. Porque voltar para o jardim era reconhecer seu erro e voltar para Deus. A Bíblia não nos mostra uma história do homem tentando reencontrar o jardim. Que história que a Bíblia nos mostra? De um Deus que vai em busca daquele que está fora do jardim. E quando Deus vai em encontro desse homem, e é um Deus à busca desse homem, Ele não está buscando esse homem para que ele volte para o jardim. Deus não está indo ao encontro do homem para que ele pudesse ganhar uma nova chance de entrar no jardim. João 8:36, se Jesus os libertar, se o Filho te libertar, vocês serão livres. Mas do que nós precisamos ser livres para desfrutar esse relacionamento com Deus? E esse relacionamento que não é agora em si voltar para o jardim. A questão não é o lugar, mas é o relacionamento. Aqui não é mais que os querubins e essa espada de prata impeçam o acesso à árvore da vida e a gente possa descobrir onde é que está o jardim. Mas é se reconhecer, porque a verdadeira libertação que Jesus nos concede é de si mesmo. Porque se Ele não nos libertar de nós mesmos, nós não podemos voltar para Deus. E essa verdadeira liberdade, que é o relacionamento com Deus, não acontece em nós. E aí nós vamos depender de regras para tentar satisfazer a Deus, agradar a Deus e de algum modo tentar então satisfazer a si mesmo, mas em vão. Porque apenas quando Ele nos liberta, nos perdoa, nos dá um novo coração, é que nós experimentamos de liberdade. Nós redescobrimos quem somos, e redescobrindo quem somos, nós temos a liberdade desse relacionamento. Porque Deus é amor, Ele expulsou o homem e a mulher do jardim. Porque Deus nos amava tanto, Ele nos expulsou do jardim. Enquanto você não entender que o amor de Deus nos expulsou do jardim para que nós pudéssemos ir em encontro de si mesmos, nós não entendemos ainda Deus, o amor de Deus. Se a gente não consegue entender que esse Deus por amor nos expulsa do jardim e nos impõe regras e nos impõe limites, e Ele tem uma vontade que é acima da nossa vontade, que confronta a nossa vontade, nós ainda estamos buscando um Deus gourmet. Enquanto esse Deus que expulsa do jardim não é um Deus amoroso para nós, e Ele, para nós, não vai ser amoroso porque Ele expulsa, nós ainda não entendemos o amor, nós ainda não entendemos a Deus, nós ainda não entendemos a liberdade do relacionamento. Porque se Jesus vem ao nosso encontro, Deus, Ele através de Jesus, está indo ao encontro dos que foram expulsos do jardim, para dizer: eu ainda amo você.
E eu criei você para um relacionamento comigo. E Jesus, o meu filho, pode te libertar de si mesmo, para que você volte para mim, para que você me redescubra, para que você seja liberto pelo amor. Porque nós nos reconhecemos amados, nós nos reconhecemos perdoados, nós nos reconhecemos dentro de uma condição de liberdade. E nós não vamos obedecer às regras de Deus por medo. Nós não vamos nos lançar às regras de Deus para agradar a Deus. Nós vamos responder às regras de Deus por amor. Porque nós vivemos essa liberdade. Como cantou o Striper, você pode decidir escolher o seu destino. Você pode ser livre para fazer o que quiser. Só que essa liberdade do amor é o nosso filtro. Essa liberdade do amor, ela torna o nosso exercício do amor diferente. Ele não nos chamou para morar no jardim. Ele decidiu morar em nós. Esse Deus não decidiu abrir a porta do jardim novamente, o portão do jardim. Ele decidiu nos dar um novo coração e morar em nós. Porque a liberdade que Ele espera que a gente desfrute não é a liberdade que a gente conquista obedecendo regras, mas é essa liberdade de um relacionamento de filhos com um pai amoroso, e que embora não entendam, embora sofram, embora tenham a sua vontade confrontada, descansam no amor. Nós vamos verdadeiramente descobrir o que é ser livre a partir do relacionamento com o Pai. Nós descobrimos o que é liberdade quando nós somos perdoados. Nós descobrimos o que é liberdade quando nós somos alcançados, amados, tem essa mão estendida. Se o Filho nos libertar, e do que Ele nos liberta? Hoje, Deus, Ele convida a mim e a você a confiar nele e enfrentar o que nós precisamos enfrentar. Deus não está dizendo para mim e para você, olha, eu sou um Deus sem regras. Pelo contrário, Ele tem uma vontade, e a vontade dEle, em muitas vezes, choca com a nossa vontade. Mas Ele convida, olha além das regras. Eu sou esse Deus que por amor te expulsei do jardim. Eu lembro de uma missionária búlgara, e era 1900 e alguma coisa. Ela era de Florianópolis, trabalhava há muitos anos já com recuperação de drogados, e em Joinville eu e mais alguns jovens estavam começando a ajudar adolescentes e jovens que queriam se ver livres das drogas. E em uma das conversas eu pus um pai em contato com a búlgara, e eu lembro dela dizer para ele: se você realmente ama o seu filho, expulse seu filho de casa. Você já fez tudo o que você podia fazer por ele. Agora o que resta para você é expulsar seu filho de casa. Se você verdadeiramente ama seu filho, expulse seu filho de casa. Confesso para vocês que por muitos anos eu não entendi isso que a búlgara disse para aquele pai. Mas eu vi aquele filho dentro de casa, gerando sofrimento, roubando as coisas por causa da droga, e só definhando, e só afundando. Nós temos dificuldade com esse Deus que nos expulsa do jardim. Nós temos dificuldades com esse Deus que diz: não coma dessa árvore. Nós temos dificuldade com esse Deus que nos impõe regras, com esse Deus que nos impõe limites. E a nossa grande dificuldade é que para nós isso não é amor. Ele seria amor se Ele só nos agradasse. Ele seria amor se Ele só nos satisfizesse. Mas em Jesus Ele nos lembra: eu sou o mesmo Deus que te expulsou do jardim, que não desistiu de você, que continua em sua direção, e que deixei o jardim para ir ao teu encontro.
liberdade que eu espero que você desfrute não é apenas uma liberdade de conhecimento de quem eu sou, de que você entenda a minha vontade. A liberdade que eu espero que você experimente é uma liberdade de amor, de relacionamento, que você descanse em mim, que você mergulhe em mim, que eu seja o Pai que você pode se lançar nesses braços mesmo sem entender e chorar. Deus, você nos conhece. Você sabe quantos desenhos, caricaturas e projetos de Deus cada um de nós tem aqui. Você sabe muito bem quais as nossas versões gourmet de Ti. Você sabe o nosso desejo de como nós gostaríamos que você fosse, que você pensasse. Deus, ajuda-nos a lembrar quem nós somos e quem Tu és. Deus, liberta o nosso coração. Alguns de nós já experimentamos isso, dessa verdadeira libertação que Cristo operou em nosso coração, nos dando uma nova gênese, nos dando uma nova alma, nos dando um novo sentido, nos dando uma nova estrutura. Deus nos lembra que a liberdade que nós precisamos é essa liberdade do relacionamento, de que nós temos livre acesso a Ti, e verdadeiramente Tu és um Deus libertador, que verdadeiramente Tu és o nosso libertador, e por nos amar você nos expulsou do jardim, e por nos amar você insistentemente nos procurou fora do jardim. Por nos amar, você foi morto e crucificado fora da cidade. Ajuda-nos, Jesus. Ajuda-nos a se libertar dessas versões gourmet que nós temos de Ti, e a gente tenha verdadeiro conhecimento de quem Tu és. Devolve-nos, ó Deus, o coração, o temor, esse mergulho nesse relacionamento profundo de poder descansar na Tua vontade, e de que mesmo contra todo o nosso coração, o que temos de melhor é a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, nessa semana a mergulhar nesse relacionamento, nessa liberdade novamente, a descansar nessa liberdade. Nós somos livres. Você nos libertou. Obrigado por nos criar livres para errar. E obrigado por nos amar, mesmo depois de termos escolhido te desobedecer. Obrigado por não desistir de nós e nos ter amado até o fim. Em nome de Jesus. Amém.